Olá, um ótimo dia para você, Record News Rural no ar. Você vai conhecer agora uma escola que une o ensino médio normal com uma formação voltada para o campo. Uma unidade escolar e muitas histórias de alunos que têm forte ligação com o agro. É o caso da Mariana, de 15 anos. Ela é de Novo Planalto, município da região norte do estado. Meu pai é vaqueiro, ele cuida da parte da maternidade e tira leite. Ele tira 120 litros de leite por dia e minha mãe faz uns queijos. E eu mexo com a parte da horta e minha mãe cuida das galinhas, dos porcos, dos cachorros. Cuida da nossa parte da nossa casa lá, a gente tem de tudo lá em casa. Ela é uma das estudantes do primeiro ano do ensino médio do Agrocolégio Estadual Maguito Vilela. A escola fica nas dependências do Centro de Treinamento da Emater Goiás, na capital. A unidade surgiu depois de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Emater, a Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária. A gente acredita que com a unidade do agrocolégio, os alunos que vêm, inclusive, do meio rural, que são provenientes da agricultura familiar, eles possam ter uma oportunidade de estar se profissionalizando e que eles possam estar, voltando para suas propriedades com todo um conhecimento técnico para poder que haja a sucessão familiar dessas famílias que estão aqui, esses alunos hoje aprendendo. A primeira turma iniciou em janeiro de 2025, com o apoio de profissionais especializados da Emater. Além das disciplinas do ensino médio, a turma tem também matérias técnicas, ao todo 24 disciplinas. Sendo 13 da base curricular, português, matemática, química, etc. E tem 11 disciplinas da base técnica, onde os professores da base curricular são professores da SEDUC e os professores da base técnica, olericultura, manejo fitossanitário, manejo de conservação do solo, agroecologia, são disciplinas onde os professores são todos doutores, mestres da Emater. Alunos de 37 municípios goianos estudam aqui no Agrocolégio. Cada um tem uma história diferente, uma relação diferente com o agro. Como, por exemplo, o Davi. Qual que é a sua ligação com o agro, Davi? Minha ligação com o agro é desde pequeno, né? Minha família vem construindo isso aí dentro de casa, né? Desde pequeno, que é sempre estar na roça, ajudar eles. Qual que é o seu objetivo aí? O que você sonha ser? Meu sonho é se tornar um futuro profissional nessa área. Eu quero formar agronomia assim que estiver saindo daqui, né? E já trabalhando na área como técnico, que isso também já vai facilitar, né? Já está no meio do mercado. Aqui na horta eles aprendem as técnicas de olericultura. Aqui ensina a plantar, ensina a fazer os canteiros. Repare só, as folhagens estão bonitas. Aqui não entra agrotóxico nenhum. Tudo é orgânico. Inclusive, eles aprendem sobre a agroecologia. A gente trabalha agricultura orgânica, permacultura, agricultura sintrópica. Então, eles aprendem aqui na prática como que essa cultura, fugindo da monocultura, trabalhando pequenos espaços e tendo muita rentabilidade dentro dos pequenos espaços que eles têm em casa. No agrocolégio, o resto de alimentos do restaurante não vai para o lixo não. Tudo vira adubo orgânico através da compostagem. Então, todos os dias eles têm a responsabilidade de trazer os restos de alimentos resto de alimentos que eu falo não são alimentos cozidos. São alimentos in natura, cascas de frutas, verduras. Então, eles trazem todos os dias aqui, revolvem a terra, colocam material seco e eles são sempre instruídos para a composteira ter o estágio de decomposição ideal. E são os próprios estudantes que cuidam de tudo, sempre com a orientação dos professores. O processo seletivo agora no dia 1º de outubro, já sai no site da SEDUC, o edital para as novas inscrições, para essa seleção 2026, onde vai estar sendo selecionado mais 60 alunos para o primeiro ano do ensino médio. Então tem que ser alunos remanescentes do 9º ano e vai de 1º de outubro até 31 de outubro as inscrições. Aí depois tem as outras fases, conforme o edital, onde vão ter entrevistas, etc. E até sair, eu acredito que por volta 10 de dezembro já está saindo o resultado dessa seleção agora. E tá vendo aí? Além de plantar e cuidar da horta, os alunos também fazem as colheitas. O almoço do dia já está garantido. Alimentos frescos e saudáveis. É temporada de piqui e uma nova pesquisa comprova o que todo goiano já sabe. É um alimento super nutritivo
e também faz bem para a saúde. Quem gosta de pequi pode comemorar. Além de ter começado a temporada do fruto, uma pesquisa recente revela que ele oferece uma série de benefícios para a saúde. Entre elas, a prevenção de doenças renais e a redução do colesterol. O pequi, ele é um fruto, né, que ele é rico em antioxidantes, em beta-caroteno, que posteriormente no nosso organismo se transforma em vitamina A, e também algumas vitaminas como vitamina E e vitamina K, trazendo aí alguns benefícios no sentido de antioxidantes, combate de radicais livres. A nutricionista dá mais uma boa notícia. A conserva e o processo de cozimento não tiram os nutrientes do pequi, desde que seja feito em fogo mais brando. Mas o ideal é que ele não seja submetido a altas temperaturas, né? Então, fritar, por exemplo, ele, né? Eu colocar ele numa chapa com temperatura muito alta, eu acabo perdendo parte das propriedades. Essa pesquisa agrada a nós, goianos, que amamos pequi. Pelo menos a maioria gosta, né? Eu tô nesse grupo. E aí, se faz bem pra saúde, a gente corre pra procurar. Só que aqui, nessa época do ano, a gente nem precisa procurar muito não, viu? Em cada esquina, literalmente, a gente pode encontrar. Olha aqui, em uma esquina, uma barraquinha com uma bacia cheia de pequi. Ai, que delícia! O Lucivaldo vende pequi há 40 anos e não sabia dos benefícios. Ele não gosta. Dá pra acreditar? Realmente, eu vendo, mas eu não gosto. Não acredito. Então duvido que você é goiano. Não, sou goiano, mas eu não sei, por causa que muitos anos mexendo com isso aqui, a gente acaba não... Há quem diga que já sabia das vantagens do pequi. E agora, mais ainda. Até o óleo do pequi é bom pra saúde. Eu já dei pro meu filho quando era pequenininho, com mel para tirar catarro. E ajudou? Ajudou. Pronto, agora tem mais motivo para comprar. O senhor gosta de comprar pequi sempre? Não, precisa de graça, né? Se fosse de graça era melhor. Até janeiro, aqui em Goiás, o pequi está em todas as esquinas, feiras, supermercados e, claro, nas panelas. É servido com frango, arroz e o cheiro tá irresistível. Nossa, tá demais. Hoje tá cheiroso, viu? Já tá pronto para comer muito pequi esse ano? Tô na hora, com a galinha assim, caipira, né? Bom demais. E o júri técnico do Prêmio CNA Brasil Artesanal 2025, Molho de Pimenta, analisou mais de 90 amostras de todo o Brasil e teve pimenta para todo gosto. Molhos de pimenta com sabores e texturas bem diferentes. As amostras são de 20 estados e do Distrito Federal. 92 produtores estão concorrendo à premiação nacional. Durante 3 dias, 12 especialistas da área e chefes da gastronomia analisaram os produtos feitos de forma artesanal. Primeiro é feita a avaliação da cor, da textura e do aroma. E depois vem o sabor e a intensidade da picância. O molho é colocado na ponta da língua. Na mesa dos jurados, água, pó de café para limpar o olfato e o leite para neutralizar a ardência extrema. Este especialista precisou de um sorvete. Ajuda a aliviar aquela ardência, né? Por causa do gelado do sorvete, da gordura, do açúcar, né? Então alivia e deixa o paladar mais apurado, pronto para a próxima. Então, você pegou uma pimenta forte? Forte, bem forte. Ardeu tudo aqui a boca. Qual que era? Carolina Reaper. Uma pastazinha ali, ficou bem pegada mesmo. Tem molho que arde pra valer. A amostra pegou de surpresa até a mestre pimenteira, que já está acostumada com ardências extremas. Você teve que pegar mais leite? Tive. A Carolina Reaper, não tem como não chorar. Essa é a mais forte do mundo. Uma das mais. Aqui no Brasil é a mais ardida que chegou ainda, ela. Tá até com lágrimas nos olhos. Não tem como, né? Ela é malvada. Mesmo assim, você ama? Amo. Os produtores rurais estão concorrendo em 2 categorias, molho agridoce e molho salgado. E dentro dessas categorias, tem vários níveis de ardência. Nível fraco, médio, forte e extra forte. Olha só, a gente tem algumas amostras, né, com níveis variados aqui. E eu vou experimentar uma delas, que é um molho agridoce com dedo de moça e maçã. Bem, eu vou cheirar o café primeiro para limpar o meu olfato. Aí eu vou cheirar primeiro. Cheiro muito bom.
esse nível eles me disseram que é um nível fraco. Agora eu vou ver se realmente está fraco. Tá bem forte, na verdade, para mim. Vou tomar o leite. Mas muito bom. A qualidade de boa parte dos produtos surpreendeu. Eu gostei bastante, assim, gostei bastante. A maioria das coisas que a gente recebeu estava muito legal, né? E que são produtos que já estão por aí vendendo, né? Então, eu tô positivamente surpreso, assim, né? A gente veio, será que vai ser tudo muito forte? Será que vai ter sabor? A turma tá desenvolvendo bem. E para aqueles molhos que não estão adequados... Nesses casos, né, a gente escreve no nosso parecer algumas sugestões, na realidade, construtivas, para que quando ele receba e vê que não foi premiado, mas o porquê? Como que ele pode melhorar o produto dele, aonde ele pode até procurar um curso e melhorar o produto mesmo, porque afinal ele a intenção é ser um empresário e ganhar dinheiro vendendo. Então, ele tem que acertar melhor o produto para que tenha, né, uma aceitação melhor pelos consumidores finais. Ao final dessa etapa, serão selecionados os finalistas para o júri popular. Daqui vão separar as 5 maiores notas na categoria agridoce e na categoria salgado. E no dia 17 de outubro nós vamos estar lá no Salvador Shopping, porque é o Popular de Salvador que vai estar degustando essas 10 finalistas e votando, ajudando a CNA a escolher o melhor molho de pimenta do Brasil. Os preços da batata subiram quase 40% nas centrais de distribuição. Entenda agora o porquê. Entre os dias 6 e 10 de outubro, os preços da batata tipo Ágata tiveram médias de R$ 46,00 a saca de 25 quilos no atacado de São Paulo. No Rio de Janeiro, a mesma saca foi vendida a R$ 52,00 e em Belo Horizonte a batata fechou em R$ 45,00. Em todas as regiões, os valores sofreram altas. Em São Paulo, ficou 22% acima do cobrado uma semana antes. Rio e BH ficaram 38% e 31% mais caras, respectivamente. Essa alta já era prevista e esperada por todo o setor, segundo informações divulgadas pela equipe do HF Brasil. O motivo está na safra de inverno, que já dá sinais de desaceleração, ou seja, com menos produto para vender, os valores tendem a subir para equilibrar a oferta e procura. Atualmente, as centrais estão sendo abastecidas pelos plantios do Cerrado Mineiro e do Sudeste Paulista. E a expectativa é de mais alta para as próximas semanas. A umidade do solo continua baixa na maioria das regiões produtoras de mandioca, apesar das chuvas recentes. Dessa maneira, a oferta da raiz continua baixa para atender a demanda. Segundo o levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, as precipitações foram localizadas e de pouco volume. Como consequência, o interesse dos produtores pela comercialização segue limitado, principalmente o das raízes recém-colhidas, considerando a queda na produtividade e o teor de amido reduzido. Como resultado desse cenário, a oferta da raiz se mantém insuficiente para atender à demanda da indústria, impulsionando os preços pela 8ª semana consecutiva, segundo o CPEA. O preço médio nominal da tonelada de mandioca pós-fecularia atingiu R$ 563,83 a prazo, o que representa um aumento de 2% na comparação semanal e avanço de 7,5% em 4 semanas. Já em termos reais, com o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna, a média está em 10,7% abaixo do verificado no mesmo período do ano passado. Com a escassez de mandioca e o menor rendimento industrial, a produção segue limitada em todas as regiões acompanhadas pelo Centro de Pesquisas. Por outro lado, a demanda segue aquecida e muitas empresas têm enfrentado dificuldades para repor os estoques. Os níveis caíram pela 10ª semana seguida, atingindo o menor patamar desde maio. É hora de conferir como fica o tempo em todo o Brasil nessa terça-feira. A terça-feira marca a passagem da frente fria pelo sudeste e o avanço de uma massa de ar polar sobre o sul do país, que mantém o tempo estável e favorece temperaturas mais amenas pela manhã. Enquanto o ar frio garante um dia de tempo firme na região sul, a frente fria ainda organiza áreas de instabilidade sobre o sudeste e o centro-oeste, provocando pancadas de chuva em vários pontos. No norte e nordeste, as instabilidades continuam, mantendo o risco de chuva forte em algumas áreas.
No sul do Brasil, céu mais nublado, no litoral do Paraná. No Rio Grande do Sul, o dia será de céu aberto e sol predominante, com poucas variações de nuvens. A massa de ar polar favorece um amanhecer mais frio e seco, com sensação de frio nas primeiras horas do dia. No sudeste, nebulosidade maior sobre o estado de São Paulo, centro-sul, oeste e Triângulo Mineiro, além da Zona da Mata, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já no norte de Minas e no interior paulista, o sol aparece entre nuvens. No Mato Grosso e em Goiás, nuvens mais carregadas, enquanto no Mato Grosso do Sul, o tempo segue mais aberto, principalmente na metade sul do estado. Na região Nordeste, céu parcialmente nublado em áreas do litoral leste, enquanto no interior da região, o tempo permanece mais firme com predomínio de sol. E na região Norte, nuvens mais carregadas sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e Pará, além do Tocantins, enquanto o Amapá continua com céu mais limpo e ensolarado. Litoral de Santa Catarina e do Paraná podem registrar chuva fraca e passageira, enquanto em São Paulo, as chuvas variam entre moderadas e localmente fortes, principalmente no Nordeste, Norte, Vale do Paraíba e litoral norte do estado. No Rio de Janeiro e em Minas, as áreas de instabilidade se espalham, alcançando o Centro-Sul e a Zona da Mata Mineira, com risco de chuva forte e trovoadas. No Espírito Santo, a chuva se concentra no litoral sul. No Centro-Oeste, as pancadas se tornam mais irregulares, mas ainda ocorrem em Mato Grosso, Goiás e no Distrito Federal, com intensidade moderada e forte à tarde. Já em Mato Grosso do Sul, previsão de chuva isolada no extremo norte e nordeste. Na faixa litorânea leste da região nordeste, as chuvas são mais fracas e de maneira irregular. No oeste baiano e sudoeste do Maranhão, chance de chuva isolada e moderada em Alagoas. Na região norte, o padrão de instabilidade continua sobre o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, boa parte do Pará, além de áreas do norte e oeste do Tocantins, e com risco de temporais em algumas regiões. Rajadas de vento moderadas em boa parte do Nordeste, litoral gaúcho e da região Sudeste e boa parte de São Paulo, enquanto entre o Piauí e Ceará, além da faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e Maranhão e litoral fluminense, rajadas de vento que podem alcançar até os 70 km por hora nesta terça. E a umidade relativa do ar continua em alerta em partes do interior do Nordeste, entre o Piauí, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e parte da Bahia, podendo ficar próxima dos 12%. Já em relação às temperaturas, máximas de 25 graus em Porto Alegre, 28 em Belo Horizonte, 31 em Salvador, 33 em Cuiabá e 34 graus em Palmas. Os exportadores brasileiros de café têm enfrentado desafios que vão além do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. O prejuízo chegou perto dos 6 milhões de reais em agosto, por problemas de estrutura nos portos do país. Eduardo trabalha com exportação de café há 4 décadas. Nos últimos meses, viu as remessas ao exterior despencarem, principalmente para os Estados Unidos. O texto daquele mercado é nosso e perder isso, outros cafés entrarem no lugar, eles se acostumarem com novos paladares, óbvio que não é bom para o café brasileiro. Em setembro, o Brasil exportou para os Estados Unidos menos da metade do café que enviou em setembro do ano passado, quando não existia o tarifaço americano. E esse não é o único motivo de preocupação para o setor. Problemas de infraestrutura nos portos do país causaram prejuízo de quase 6 milhões de reais aos exportadores de café só em agosto. Mais de 620 mil sacas não embarcaram por causa de atrasos ou gargalos logísticos. A atual safra está menor do que a do ano passado, o que também colabora para a queda na exportação. Se com esse volume de exportação menor, eu já notei que eu aumentei o meu volume de contêiner parado no porto, você imagina o que vai ser setembro, outubro, novembro e dezembro. De principal comprador, os Estados Unidos passaram à 3ª posição no mês passado, atrás de Alemanha e Itália. Outros países também têm comprado mais café brasileiro. As compras de café brasileiro pela Colômbia estão crescendo, certamente esse café vai parar dentro dos Estados Unidos. As compras do México estão crescendo e se não for tirada essa tarifa, que nós imaginamos que caia, porque não vale a pena para os americanos, outros países como o Canadá vão acabar aumentando as compras também. O volume de exportação de café no Brasil caiu 18,4% em setembro em relação ao mesmo mês no ano passado. O cenário é resultado da menor disponibilidade do produto, com safra e estoque menores
e o tarifaço imposto aí pelos Estados Unidos. Quem chega com mais informações para a gente é o Marcos Matos, que é diretor executivo do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé. Ótimo dia para você, Marcos. Muito obrigado pela sua presença aqui no Record News Rural para falar um pouquinho sobre isso. Olá, Matheus. Uma satisfação estar com todos vocês. Pois é, Marcos. A gente trouxe aí algumas possíveis causas, né? Mas qual a visão do setor e a que tem mais impacto, né, para essa queda nas exportações? O tarifaço, enfim. Fala um pouquinho para a gente. Bom, sem dúvida nenhuma, o que mais afeta é a nossa condição de safra 2025, que foi mais baixo que 2024, mas obviamente foi recém-colhida, né? Então nós esperamos volumes melhores nos próximos meses. Mas a disponibilidade, como você mencionou, ela é menor porque os estoques também são menores. Lembrando que nós tivemos um recorde da série histórica em 2024, com 50,5 milhões de sacas exportadas. Então exportamos muito, um volume assim que surpreendeu a todos lá em 2024. E em 2025, a gente com um volume menor, uma disponibilidade menor, estoques menores, e também com desafios logísticos aí que também nos surpreenderam negativamente em termos ali de um número expressivo que ficou no porto ali no fechamento de agosto para setembro, e setembro também com uma recuperação em relação a agosto, porém com níveis menores, aí da ordem de 18%, em relação aos mesmos meses de 2024. Agora, essa questão da produção do café tem relação ao clima também? Essa diminuição, por exemplo? Fala um pouquinho para a gente. Com certeza, nós tivemos ali o Brasil, lembrando, é um país continental com 39 regiões produtoras de café, cerca de 1.500 municípios produzem café. E o que a gente viu? Viu um verão irregular, que realmente em alguns momentos chave era esperado chuvas e não choveu. Nós tivemos ondas de calor e aqui todos nós brasileiros entendemos bem isso, né? Agora imagina um café, o arábica, por exemplo, que tem como origem o subbosque na Etiópia, que o ideal deles é entre 24 e 27 graus Celsius para suas fotossíntese ser máxima, né? Então, posto tudo isso nessas ondas de calor, a gente teve uma produção menor. E o que foi nos relatado é que após a colheita, quando o café foi beneficiado nos armazéns dos exportadores, das cooperativas, o rendimento foi menor. Ou seja, o grão ele estava menor e mais leve. Isso se deve a essas variáveis ambientais, né, que impacta ali na fotossíntese, no enchimento de grãos, algo que a gente tem visto com uma certa frequência, porque a nossa última safra cheia no Brasil foi 2020. Nós passamos por diferentes impactos climáticos, 21 com geada, depois tivemos a seca muito pronunciada. Então agora a gente espera, quem sabe, em 26 a gente tenha uma safra melhor, porque os dados meteorológicos indicam um verão mais equilibrado. Agora, outro ponto aí que com certeza impactou muito o mercado do café é a questão do tarifaço dos Estados Unidos em relação ao Brasil. E na conversa entre o presidente Lula e o presidente Trump, houve uma citação, né, de que os norte-americanos estariam sentindo falta do cafezinho brasileiro. Isso pode ser um fator positivo na mesa de negociação dos dois chefes de Estado? Olha, Matheus, sem dúvida nenhuma. Hoje nós falamos que nós estamos otimistas com prudência. Otimistas porque, de fato, esse impacto ao consumidor, esse sim, né, causou essa mobilização junto ao presidente Donald Trump. Lembrando que a inflação do café na economia americana foi 9 vezes superior à média da inflação de agosto, e logo vamos ter a inflação de setembro. 76% da economia dos norte-americanos tomam café. Quem toma café toma 3 vezes ao dia. Os Estados Unidos abraçou a cultura do café da mesma forma que a gente abraçou a cultura do café. Nós estamos falando do maior consumidor do mundo, com o maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor do mundo. Então são países insubstituíveis no mercado global de café. Então você já tem um desafio climático, né, acontecendo principalmente para o Brasil no café arábica. Conilon até produzimos muito bem. Aí você traz nessa variável climática a geopolítica complexa, que foram aí as tarifas, com muitos contratos em abertos, contratos que foram postergados para o ano que vem, alguma coisa ali de contratos sendo cancelados, gerando uma incerteza muito grande. Por conta de tudo isso, a gente tinha 284 centos de dólar por libra-peso na Bolsa de Nova York, contrato C, contrato café arábica, e fomos naquela variação de 380 a 400 centos de dólar por libra-peso da saca de café, ou seja, praticamente 40% mais
nas cotações. E se você aplica a tarifa de 50% do café brasileiro, vai para quase 600 cents. Ou seja, inviabiliza negócios do Brasil com os Estados Unidos. Os maiores players globais ficam inviabilizados de se negociar, o que causou um grande desarranjo nesse mercado global. Então é mais uma variável que realmente impactou de cheio nossas atividades. Agora, Marcos, você fez parte da comitiva brasileira que foi até os Estados Unidos negociar essas taxações. Quais são as diferenças daquele momento para agora, após a primeira conversa dos dois presidentes? Olha, é uma reflexão muito importante porque todos nós trabalhamos duro para chegar nesse ponto em que o café está na fala da administração Trump. Nós tivemos inúmeras ações ao lado da National Coffee Association, desde a investigação 301, em que Secafé e a nossa contraparte norte-americana defendeu o café brasileiro com uma expressiva resiliência, com informações técnicas, econômicas, para 8 oficiais diferentes, explicando como que funciona o café, como não faz o menor sentido tarifas para a economia americana. Lembrando que cada $1 que a gente exporta para os Estados Unidos de café, eles agregam 43 em sua economia e abastece ali 2,2 milhões de empregos com 343 bilhões de dólares de faturamento. Ou seja, é uma agregação de valor expressiva. E nós tivemos com o número 2 do Departamento de Estado, nós tivemos com oficiais do Departamento de Estado e do USDA há meses atrás, mostrando que, na verdade, as projeções do USDA, que mostra superávit no café global, estavam equivocadas, porque a safra brasileira estava sendo menor e a colheita já estava mostrando isso, e nós alertamos os oficiais que não estava sobrando café no mundo, haja vista que o mercado é soberano e a Bolsa estava já mostrando essa alta expressiva, ou seja, não há café, e às vezes estatísticas de levantamento de safra, de projeções de consumo, elas são feitas poucas vezes no ano, 2 vezes no ano, uma vez, e isso não detecta mudanças abruptas. Então, esse trabalho de convencimento das autoridades, né, da dificuldade da colheita, os níveis mais baixos de estoque desde os anos 90, principalmente nos cafés arábicos, ou seja, não tem onde buscar café, gerou todo esse problema. Aí o consumidor se sentiu impactado e resultou isso tudo que a gente está vendo aí de inflação 9 vezes superior à média. E é uma realidade que está aí para as autoridades todas checarem. Então, com certeza, estamos mais otimistas com prudência nesse momento. Agora, em relação a toda essa questão ainda, os Estados Unidos eram um grande player, era um dos grandes países aí que negociavam esse café brasileiro. Agora, houve aí uma migração, né, desse mercado norte-americano para outros países. Como é que o setor se desenrolou nesse período? A gente até destaca que a gente tem 2 pautas separadas, né? Uma é negociar o tarifaço, porque a gente sabe que não faz o menor sentido e nos sentimos prestes, né, a ter essa isenção. A outra pauta nossa, e já fazemos isso há mais de 50 países nos últimos 8 anos, é a abertura de mercado, a participação, a promoção da imagem, da sustentabilidade, países da Europa, países árabes, Oceania, países asiáticos, né? E esse trabalho tem sido constante. O Brasil exporta para cerca de 120 países por ano. Nos últimos 5 anos exportamos para 150 países diferentes. E olha o que aconteceu. Em agosto, os Estados Unidos tinham retraído 46% das compras do Brasil. Foi para a segunda posição. A Alemanha passou na frente. Em setembro, os Estados Unidos caiu para a terceira posição, retraiu 53%. A Alemanha e Itália passaram na frente. E se você olha o nosso top 10, nosso top 20, você vê países europeus garantindo o seu, buscando mais cafés do Brasil, países asiáticos, aí tem o Japão crescendo, a China crescendo, temos também países árabes comprando mais, né? Então, veja, a própria Rússia, a Turquia, países que estão no nosso top 10 se destacando. Então, você vê, houve uma grande realocação, digamos assim, né? Menor disponibilidade, o preço sobe e a gente realoca, né? Estados Unidos tentando buscar, de alguma forma, nos países centro-americanos que produzem cafés arábicas. Mas, obviamente, dentro de certos limites. Ou seja, a gente continuou a exportar para os Estados Unidos volumes ali expressivamente menores. E o mercado acredita, por isso a postergação de muitos contratos, que a gente vai resolver isso até, quem sabe, aí, ainda esse ano, né? E o café já está numa ordem executiva de 5 de setembro, em que os Estados Unidos já reconhece o café como produto essencial para a indústria agregar valor. É um recurso natural não disponível.
Mas, para a gente oficializar essa isenção, os países precisam se conversar, precisa de um acordo bilateral formado. Foi exatamente isso que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin comentou com o Marco Rubio. Olha, já que estamos conversando, começando a negociação, então que se isente, nesse momento, aquela tarifa adicional de 40%. Fica como 10%, como todos os nossos concorrentes, e logo firma ali um acordo junto à Secretaria de Comércio, junto à USTR, né, que é a Trade Representative, e formaliza. Então, vamos torcer para que esse pedido seja acolhido. Agora, você citou o vice-presidente Geraldo Alckmin. Como é que vocês observam toda essa movimentação do governo brasileiro em relação às pautas de vocês? Isso tem sido de uma forma... esse contato tem sido de uma forma aberta? Como é que tem sido? Olha, do começo de toda essa discussão, quando lá em julho, né, nós fomos avisados com a ordem executiva específica contra o Brasil, de 50%, né, o adicional de 40% em cima dos 10%, nos pegou muito de surpresa, nos afetou de uma forma drástica, né? E foi feito aquele comitê de gestão de crise do tarifaço, que é liderado pelo vice-presidente, participando de várias reuniões, né, várias audiências. Demonstramos o porquê esse assunto era prioritário para nós, né, e é prioritário para os Estados Unidos da mesma forma. Então, sempre foi um diálogo aberto. Passou um tempo que a gente sentia que faltava aquele esforço para buscar o diálogo. E a gente viu que tivemos aí uma felicidade de diálogo melhor lá na ONU, né, na Assembleia da ONU. E agora, com tudo isso acontecendo, a recente declaração do vice-presidente Geraldo Alckmin sobre pedir a isenção, nós já marcamos uma audiência fechada, né, com o nosso vice-presidente dentro do MIDIC, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no dia 22. Já está marcada, vamos levar dados concretos do comércio e dizer, olha, só falta aquele empurrão político, porque, tecnicamente falando, está tudo muito claro, evidente. Falta realmente o que o governo começou a fazer, então a gente elogia demais essa postura, porque era o que faltava. Antes a gente estava fora do jogo. Agora, o xadrez, nós estamos jogando um jogo de xadrez, correto? E vamos ver, a gente está até planejando um grande evento em Washington, de promoção da imagem do café brasileiro esse ano, tentar fazer um lugar neutro, com muitas autoridades, com a indústria americana, com as empresas exportadoras brasileiras, cooperativas. Você sabe, aqui no Sem Café a gente é muito animado, a gente faz muita ação de promoção da imagem. Patrocinamos o Swiss Coffee Dinner, que é um evento um dos mais importantes do mundo, que foi na Basileia. Fizemos o Dia Internacional do Café na FAO, agora no dia 1º de outubro. A gente realmente precisa mostrar o quão sustentáveis nós somos e trazer empatia para o consumidor. Que ele lembre que o café brasileiro é o melhor café do mundo, o mais sustentável do mundo. Marcos, no início da nossa conversa, você citou uma questão com os portos, principalmente o Porto de Santos. Um problema nessas exportações, né? Tem uma quantidade grande de café parado. Como é que tem se pensado em solucionar esse problema e esse café corre risco de ser perdido? Na verdade, a gente tem a sorte de trabalhar com um produto que não é tão perecível como frutas e outros produtos, mas gera um prejuízo muito grande, porque não é só o café. Como a gente tem uma entrada de novas safras, de outros produtos agropecuários, o agro precisa crescer. E a infraestrutura portuária é a mesma. A gente compartilha containers com outros tipos de produtos, como madeira, celulose, uma parte do açúcar, o tabaco, o arroz, né? Você tem outros produtos que usam container. E a gente tem uma limitação dessa capacidade portuária. E é um prejuízo enorme. A gente mostrou lá que foram 624,76 mil sacas. A gente deixou de receber mais de R$1 bilhão em receitas cambiais por falta de capacidade. E os nossos exportadores, você sabe, o trade, ele é feito em cima de margens muito, muito pequenas, né? E ele teve que pagar quase R$6 milhões em taxas portuárias, que em tese não teria nada a ver com ele, né? Que surgiu por armazenagem adicional, pré-stacking, detentions, por não conseguir exportar. Ou seja, o Brasil não recebe um PI de receitas cambiais, o exportador paga aquilo que ele não esperava pagar, porque não faz parte do negócio, né? Essa falta de capacidade portuária, e isso é um dever de casa nosso, do Brasil. Enquanto a infraestrutura não estiver no orçamento público, como uma política de Estado, não de governo, a gente vai correr sérios riscos de só ver esse quadro piorar. Marcos, nosso papo tá bom, mas infelizmente chegou ao fim. Te agradeço pela sua participação aqui no Record News Rural. Com certeza trouxe aí muitos esclarecimentos em relação a todas essas questões do café. E te agradeço realmente. A porta do nosso programa estará sempre aberta para você quando quiser voltar. Viu, Matheus? Tenho certeza que logo a gente vai compartilhar notícias até mais positivas e melhores para os cafeicultores brasileiros, viu?
Com certeza, muito obrigado. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. A gente se vê aí durante a programação da Record News. Tchau, obrigado.